Bom, tenho muito gosto em estar aqui convosco no âmbito desta iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, organizada e coordenada pela professora Aline Beltrão de Moura. É de facto uma rede de grande fôlego, creio, que envolve um conjunto grande de universidades. E, portanto, nesta aula foi-me pedido para falar sobre reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras na União Europeia. É uma área que é muito próxima, chamado Direito Internacional Privado da União Europeia. Eu sou professor de Direito da União Europeia, de áreas como a Carla teve a ocasião de apresentar na introdução, que são próximas do direito económico, e, portanto, não é uma área que eu que eu trabalho diariamente, esta de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. No entanto, enfim, estou aqui para partilhar convosco algumas ideias, dar algumas informações sobre estas matérias e depois, no final, coloco-me à vossa disposição para as perguntas que entendam convenientes. Bom, eu tenho aqui um slide que vou então partilhar convosco. E, portanto, se não estiverem a conseguir ver, pedia que me dissessem. Bom, cá temos então, no âmbito deste curso sobre o processo de integração regional da União Europeia, o impacto na prestação da assistência jurídica na América Latina. Esta minha sessão de hoje é dedicada então a direito internacional privado europeu e, em particular, à homologação e execução de sentenças estrangeiras. E aqui queria começar por fazer uma advertência. E aquilo que eu vou explicar e que vou dizer um pouco mais adiante é que, a propósito do reconhecimento, enfim, com o sotaque do Brasil, creio que se quer dizer homologação, não é? Com o sotaque de Portugal, é o reconhecimento de sentenças estrangeiras, e execução de sentenças estrangeiras na União Europeia, coloca-se em dois planos diferentes, em dois níveis diferentes. Um nível intra-europeu, relacionado com o funcionamento da execução e reconhecimento de sentenças estrangeiras dentro dos 27 Estados-membros da União Europeia. E, portanto, aqui há um nível de funcionamento do direito da União Europeia. E depois um outro que diz respeito ao reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras de países terceiros, ou seja, por exemplo, o reconhecimento de uma sentença de um tribunal brasileiro por um tribunal de um Estado-membro da União Europeia. E esse reconhecimento de sentenças de países terceiros de fora da União Europeia no território da União Europeia varia um pouco de Estado para Estado, de Estado-membro para Estado-membro, como eu vou ter a ocasião de explicar a seguir. Bom, mas começando então por esta questão do direito do reconhecimento, enfim, em termos latos, em termos amplos, e pode-se dizer também no Brasil, ele quer significar a atribuição a um ato externo de relevância na ordem jurídica interna. E, portanto, procura-se que o ato praticado fora do âmbito da soberania de um Estado, eventualmente territorialmente localizada fora desse Estado, assuma relevância e, portanto, produza efeitos jurídicos também na ordem jurídica interna. E, portanto, isto traduz-se normalmente naquilo que é designado por a seção média, por um conceito médio, na produção na ordem jurídica local, por exemplo no Brasil, por exemplo em Portugal, de efeitos desencadeados pela decisão externa, assumida de harmonia com o direito estrangeiro ou não estadual, de uma organização internacional, por exemplo, que permite então o reconhecimento dos efeitos determinados por essa jurisdição que não é nacional. Isto dá origem, por um lado, ao chamado direito dos conflitos, que se traduz na aplicação do direito material designado, onde se pode dar relevância aos efeitos jurídicos produzidos por uma decisão judicial externa, por exemplo, o divórcio decretado pela lei da nacionalidade, e aqui isto é matéria frequentemente tratada pelos tribunais portugueses, nomeadamente na relação com o Brasil. Há muitos casos de reconhecimento de sentenças estrangeiras em Portugal decorrem de casos, por exemplo, que aconteceram no Brasil e visam, por exemplo, reconhecer em Portugal um divórcio decretado por um tribunal brasileiro. E nessa medida a lei aplicável vai ser a lei portuguesa e, portanto, aqui não há um direito da União Europeia, é o direito português que vai determinar como é que esse reconhecimento é feito. E ele vai ter que ser validado, vou explicar mais adiante, por um tribunal português, que é normalmente o Tribunal da Relação de Lisboa. O mesmo não se passa se esse divórcio for decretado
por um país da União Europeia. Nesse caso, hoje em dia, já há um reconhecimento automático. E, portanto, aqui também temos normas de reconhecimento que visam atribuir à decisão externa o mesmo valor que uma decisão interna por via destas normas de reconhecimento. E isto acontece hoje em dia de forma automática dentro da União Europeia, dentro dos países membros da União Europeia. Mas não se trata de uma forma automática relativamente a países terceiros, como tive a ocasião de dizer anteriormente. Ora, então, quando falamos aqui de direito internacional privado, estamos a falar tipicamente da regulação de situações privadas e, portanto, neste caso, do reconhecimento de decisões de autoridades estrangeiras que incidam sobre situações privadas. E, portanto, tipicamente não são reconhecíveis decisões estrangeiras com caráter penal, ou seja, não há reconhecimento de uma pena aplicada no Brasil no âmbito de um crime cometido no Brasil ou de um crime cometido na Índia e punido por um tribunal do Brasil ou tribunal da Índia, o que é diferente de pedidos de extradição, e portanto aí pode ter sido cometido um crime, por exemplo, em Portugal, e Portugal emitir um pedido de extradição para um país terceiro. Isso é diferente. Ou até, isto é diferente também, do eventual cumprimento da pena, em que um preso pode eventualmente pedir, e acontece preso em acordos entre países, para cumprir a pena no seu país de origem, no seu país nacional. Mas não são reconhecíveis, então, decisões estrangeiras com caráter penal. Ou decisões proferidas por tribunais estrangeiros em violação da imunidade de jurisdição dos Estados. O que é que significa se um tribunal estrangeiro procedeu a um julgamento sabendo que não tinha competência para isso à luz do direito do país terceiro e, portanto, essa sentença nunca vai ser reconhecida. Aqui uma nota ainda, uma nota lateral, para todos ficarem a perceber uma questão, que esta matéria do reconhecimento dos efeitos produzidos por uma decisão social estrangeira não se confunde com outro tema que hoje em dia começa a ser muito aplicado pelo direito da União Europeia, em vários domínios, que é a chamada teoria dos efeitos, em domínios como direito da concorrência, como direito do investimento, como até no de certa forma no RGPD, no Regime Geral de Proteção de Dados, em que, nesses casos, o direito da União Europeia pode ser aplicado a situações ocorridas fora do território da União Europeia, caso se verifique que essas situações produziram efeitos no território da União Europeia. Um ou dois exemplos a este propósito: um acórdão de 2017, no caso Intel, em que a Comissão Europeia aplicou uma coima à Intel, à conhecida empresa de venda de chips, por práticas de abuso de posição dominante relacionadas com fabricantes de computadores na China. E, portanto, como é que a Comissão Europeia aplicou uma coima a uma empresa norte-americana por ter praticado um abuso de posição dominante relativamente a empresas chinesas? Bom, a questão é que essas empresas chinesas vendiam os computadores e vendem na União Europeia, e na medida que esses computadores são vendidos com um sobrecusto, com um custo adicional face à prática de abuso de posição dominante cometida pela Intel, estão a prejudicar os consumidores da União Europeia. Os efeitos daquela prática estão a ser repercutidos na União Europeia e, portanto, a Comissão Europeia tem legitimidade para condenar a Intel e foi, aliás, reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas esta matéria, esta chamada teoria dos efeitos, que é seguida até pelos tribunais norte-americanos, desde o célebre acórdão Alcoa, da década de 40 e noutras jurisdições, não se confunde aqui com o reconhecimento de uma decisão judicial. E, portanto, aqui trata-se de reconhecer os efeitos determinados pela decisão judicial estrangeira, que tipicamente são reconhecidos na justa medida em que a decisão tiver transitado em julgado, ou seja, em que a decisão é insuscetível de recurso e, portanto, já transitou em julgado, e também abrange a atribuição de força executiva à decisão judicial, ou seja, a possibilidade de, com a decisão judicial, se ter essa decisão, consequentemente, uma natureza executiva. Outros modos de relevância. O direito do reconhecimento, então, na União Europeia, a possibilidade de ser reconhecida uma decisão estrangeira por um Estado-membro da União Europeia, e volto a dizer aquilo que disse no início, devem distinguir o reconhecimento intracomunitário, intra-europeu, dentro da União Europeia,
do reconhecimento extracomunitário, do reconhecimento de sentenças de tribunais de fora da União Europeia, de países terceiros, como seja o Brasil. Baseia-se em fontes internacionais. Temos convenções multilaterais e convenções bilaterais, de Estado a Estado. Há convenções a este propósito entre Portugal e o Brasil, mas, por exemplo, também entre Portugal e muitos dos chamados PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa, antigas colónias portuguesas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Fontes europeias, e aqui já estamos a falar ao nível, sobretudo, intra-europeu, e fontes nacionais, e vamos depois falar destas fontes nacionais, do caso português, naturalmente, a propósito do Código de Processo Civil português. Quando olhamos para as fontes europeias, de facto, há um conjunto grande de legislação sobre esta matéria. E aqui uma nota para os meus amigos brasileiros, porventura já estão a par disto, mas eu gosto sempre de referir, os atos legislativos da União Europeia, nos termos do artigo 288 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, são dois. Os regulamentos, por um lado, e as diretivas, por outro lado. Os regulamentos, qual é a diferença entre um e outro? Bom, os regulamentos gozam de aplicabilidade direta nos Estados-membros. Ou seja, a partir do momento em que o regulamento é aprovado, publicado e entra em vigor, esse regulamento entra também em vigor nas ordens jurídicas nacionais. Portanto, não pode um Estado-membro opor-se à entrada em vigor de um regulamento, não pode dizer que não está de acordo. O regulamento é de aplicabilidade direta. Portanto, incorpora-se na ordem jurídica nacional. Ainda com mais uma observação que é importante terem presente. Funciona aqui também, como em toda a legislação da União Europeia, o chamado princípio do primado, ou princípio da primazia do direito da União Europeia. Isto significa que, em caso de conflito entre o direito nacional e o direito da União Europeia, o que prevalece sempre é o direito da União Europeia. O direito da União Europeia tem primazia, está acima do direito nacional. Inclusivamente, há uma discussão, podemos aqui falar, não vamos ter tempo, mas ficará para outra ocasião, discute-se até, mas diz que o direito da União Europeia está até acima das constituições dos Estados-membros. É uma questão, alguns dizem que formalmente não está, mas que materialmente está. E porventura, não sei se viram as notícias aqui da Europa da passada semana, houve uma decisão do Tribunal Constitucional da Polónia, do Tribunal Constitucional Polaco, que pôs em causa o princípio do primado, dizendo que não prevalecia sobre a Constituição polaca e que o Tribunal Constitucional Polaco podia fiscalizar a legislação da União Europeia, e isto abriu uma crise grande dentro da União Europeia, com muitos a dizerem que a Polónia não se pode comportar dessa maneira porque está, de facto, a violar um princípio fundamental do direito da União Europeia, que é o princípio do primado. Bom, então temos estes regulamentos que estão a ver, e que são vários. Este regulamento, o chamado Bruxelas I, foi o primeiro regulamento que veio harmonizar dentro da União Europeia, entre os 27 atualmente Estados-membros, eram 28 até à saída do Reino Unido, a matéria que diz respeito ao reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial. Notem, e volto a dizer, este primeiro regulamento funcionava entre os Estados-membros da União Europeia. Na altura, em 2001, aliás, eram só 15, depois passaram a ser 25, depois 27, 28 e agora 27. Mais tarde, este regulamento foi profundamente alterado por este segundo regulamento, o chamado Regulamento de Bruxelas I reformulado, ou também vou encontrar outras vezes designado como Bruxelas I bis, que é, hoje em dia, de facto, a peça essencial que devem conhecer para perceber como é que funciona o reconhecimento e execução de sentenças dentro da União Europeia e como é que se determina a competência judiciária dentro da União Europeia. Como é que se determina a competência de um tribunal, por exemplo, em matéria de seguros, em matéria de contratos de consumo, em matéria de contratos individuais de trabalho, como é que se solucionam problemas de litispendência e também de reconhecimento e execução de decisões. Portanto, é um regulamento que funciona dentro da União Europeia, já vou desenvolver um pouco mais este tema. Há, no entanto, um país que não quis e, portanto, ficou de fora desse sistema, que é a Dinamarca, mas em relação aos restantes 26, este é o regulamento essencial. Mas depois há outros regulamentos para matérias muito pontuais que também foram aprovados pela União Europeia. O regulamento 1346/2000 relativo a processos de insolvência,
o Regulamento 2201-2003, relativamente à competência, reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e de responsabilidade parental. E, portanto, depende, reparem, seguinte, aqui um parênteses, depende da matéria do litígio que está em causa, perceber de que forma é que funciona o reconhecimento e execução da decisão. Litígios em matéria matrimonial, aplicaremos o Regulamento 2201-2003. Litígios em matéria civil e comercial, aplicaremos o agora vosso conhecido Regulamento de Bruxelas 1 bis. E depois temos ainda outros regulamentos, estes não dizem respeito a reconhecimento e execução de sentenças, e portanto eu não vos quero amassar muito com isto, porque não são, de facto, regulamentos que dizem respeito especificamente a esta sessão, a esta aula, mas acho que é importante conhecê-los, porque até no domínio do direito internacional privado eles são uma referência. O regulamento 593/2008 aplicável às obrigações contratuais, o chamado Regulamento Roma I. Depois o Regulamento 864/2007 aplicável às obrigações extracontratuais dentro da União Europeia, o Roma II, e, portanto, vinculam todos os Estados-membros da União Europeia. E depois ainda um regulamento interessante, este Roma III, o que ia perder 3 ou 4 minutos porque é interessante, o Regulamento 1259/2010, relativamente à lei aplicável em matéria de divórcio e de separação judicial. Este regulamento tem um aspecto curioso, porque, como vem aqui, ele foi criado ao abrigo de uma chamada cooperação reforçada, que vem aqui esta expressão, cooperação reforçada. O que é que isto significa, a cooperação reforçada? Isto é um instrumento que está previsto no Tratado da União Europeia e que raramente é utilizado e que permite que, na situação em que a União Europeia não aprova um regulamento ou que não legislou sobre uma determinada matéria porque não houve consenso, porque não foi possível, porque por diversas razões, não costumam acontecer. Portanto, normalmente a União Europeia legisla sobre tudo o que quer ao abrigo do princípio da competência por atribuição e, portanto, ao abrigo daquilo que está previsto no texto do tratado, as competências previstas no texto do tratado. Mas, portanto, se a Comissão tem a possibilidade de legislar sobre uma matéria, porque ela está prevista no tratado, e acaba por não o fazer, os Estados-membros podem, alguns dos Estados-membros, se quiserem, juntar-se, esses Estados que querem avançar e aprovar uma chamada cooperação reforçada numa determinada matéria. E, portanto, foi o que aconteceu aqui com este regulamento, em que, não vos quero mentir porque eu não tenho aqui o nome de cor, mas creio que são 14 Estados-membros dos 27 da União Europeia que aprovaram este regulamento. E, portanto, este regulamento só vincula os 14 Estados-membros dos 27, não todos. E, portanto, não foi aprovado, como vi aqui, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, nem sequer houve uma proposta da Comissão Europeia. Foram os Estados-membros que decidiram participar neste regulamento, numa base voluntária, e, portanto, nem todos os Estados-membros fazem parte deste regulamento. Aliás, muitos criticam esta ideia da cooperação reforçada, porque dizem que ela pode permitir uma Europa, uma União Europeia a duas velocidades. Os Estados que querem fazer parte da cooperação reforçada, que vão um pouco mais longe, que aprofundam um pouco mais determinadas políticas, e aqueles que não querem fazer parte. E, portanto, como há esta visão um pouco negativa sobre as cooperações reforçadas, para não termos aqui uma Europa a vários níveis, a 2 níveis, não é? Raramente são aprovados regulamentos ao abrigo de cooperações reforçadas. É muito raro. E aquele exemplo que se dá sempre de um regulamento de cooperação reforçada é o regulamento Roma III. O regulamento em matéria da lei aplicável a divórcio e separação judicial. Depois há ainda outros regulamentos, por exemplo, o regulamento Roma, o Bruxelas 1 bis, não é aplicável à cooperação em matérias alimentares, ao reconhecimento e execução de decisões em matéria de obrigações alimentares. Já vou mostrar aqui um pouco isto. Portanto, temos um outro regulamento, 4/2009. Em matéria de sucessões também há um regulamento, 650/2012. Em matérias de citação e notificação de atos judiciais também temos o regulamento 1393/2007. E, por fim, quanto à obtenção de provas em matéria civil ou comercial, temos o regulamento 1206/2001. Tudo isto, depois, é articulado não apenas pela Comissão Europeia, como também por um órgão da União Europeia que visa coordenar estes assuntos da justiça, que é, devem ter ouvido falar, e porventura já falaram noutras sessões, o chamado Eurojust, não é? Que assegura esta
coordenação e aplicação, nomeadamente em termos de emissão do mandato de detenção europeu, enfim, aqui já estamos a falar em matéria criminal. Bom, e portanto, feita esta panorâmica, e reparem, há aqui um edifício legislativo muito grande dentro da União Europeia. Vamos então um pouco atrás e pensar, pois, em termos abstratos, como é que funcionam os sistemas de reconhecimento tipicamente, olhando assim em abstrato. E também pensando até no próprio caso do Brasil. Nós temos um sistema de não reconhecimento ou de actio iudicati, em que, nesse sistema, os países que seguem esse sistema, as sentenças estrangeiras não produzem quaisquer efeitos enquanto há jurisdicionais na ordem jurídica local. E, portanto, é necessário sempre propor uma nova ação declarativa nos tribunais locais para que sejam produzidos efeitos dentro desta ordem jurídica, porque não é possível reconhecer qualquer sentença estrangeira. Hoje em dia, diria eu que, a nível mundial, são poucos os sistemas que seguem este modelo do actio iudicati e, portanto, no fundo, de partir do zero para a produção de efeitos relativamente a situações que já tenham sido declaradas noutros Estados. E depois temos estes dois sistemas, o sistema de reconhecimento automático, ou ipso iure, de harmonia com o qual certos efeitos produzem-se então na ordem jurídica pela simples verificação das condições fixadas nas normas de reconhecimento. Dito de outra forma, este sistema de reconhecimento automático, ou ipso iure, determina que basta verificar se os requisitos previstos na lei, se as condições previstas na lei estão cumpridas para que a sentença estrangeira seja automaticamente reconhecida. Eu diria que este sistema de reconhecimento automático, o ipso iure, é aquele que funciona dentro da União Europeia, entre os Estados-membros da União Europeia. Não funciona para países terceiros, como já vou explicar. Funciona dentro da União Europeia. E houve aqui uma evolução grande, que já vou dar um pouco conta a seguir, da União Europeia nesta evolução, neste reconhecimento automático. Não foi sempre assim, mas, fruto do mercado interno que temos, de facto, tem-se caminhado para o reconhecimento automático das sentenças emitidas por tribunais dentro da União Europeia. De outra forma, temos o reconhecimento individualizado. Neste caso, o ordenamento local faz depender certos modos de relevância da sentença estrangeira de um procedimento de verificação da conformidade dessa sentença estrangeira com condições de reconhecimento estabelecidas pelo direito nacional. É o que acontece, por exemplo, com sentenças proferidas por tribunais brasileiros que queiram ser reconhecidas em Portugal. E aqui há dois tipos de controle. Podem existir dois tipos de controle. Um controle de mérito, em que os tribunais que vão reconhecer a sentença, vão analisar o conteúdo da sentença, vão escrutinar a sentença e podem decidir não a reconhecer, ou um controle formal que visa apenas escrutinar da legalidade da sentença proferida pelo Tribunal Estrangeiro. Eu diria que, de facto, na maior parte dos ordenamentos, a nível mundial, segue-se este modelo do reconhecimento individualizado. Os meus amigos do Brasil perdoem-me que eu não conheço bem o regime brasileiro sobre esta matéria, mas admito, e é a ideia que eu tenho, e o estudo, enfim, menos aprofundado que fiz sobre estas matérias, mas que há um sistema também de reconhecimento individualizado no Brasil. Até porque muitas vezes o que aqui funciona nesta relação entre ordens jurídicas é o princípio da reciprocidade. Ou seja, os países, enfim, procuram assegurar que se as suas sentenças são reconhecidas ou há um sistema de reconhecimento num país terceiro, da mesma forma elas também são reconhecidas a nível nacional. Sem esquecer, no meio disto tudo, notem a possibilidade de existência de convenções bilaterais, como eu vos disse anteriormente. Não é? Pode existir uma convenção bilateral e acontece ao nível também do reconhecimento de sentenças. Bom, e agora vamos concentrar um pouco no direito europeu. No direito europeu, eu diria aqui, ao nível do reconhecimento e execução de sentenças, há dois regulamentos que são essenciais. Primeiro, o regulamento de Bruxelas I, que eu já vos dei conta anteriormente, que entrou em vigor a 1 de março de 2002 e que substituiu a Convenção de Bruxelas, a velhinha Convenção de Bruxelas de 68. Na altura, a União Europeia tinha 6 Estados-membros apenas,
que permitia um mecanismo ainda que arcaico, antigo, de reconhecimento de sentenças entre os Estados, mas que não era um reconhecimento automático. Implicava ainda que os tribunais nacionais emitissem o exequatur e, portanto, que houvesse um nível intermédio de verificação e, portanto, pode-se falar aqui que no início, em 68, o reconhecimento era um reconhecimento individualizado, como eu expliquei anteriormente. Portanto, não era um reconhecimento automático. E mesmo com o regulamento Bruxelas I, esse reconhecimento também não era completamente automático, porque havia esta ideia do exequatur dentro da União Europeia. Só mais tarde, em 2012, com a aprovação desta nova versão reformulada, ou bis, como eu vos disse, do regulamento Bruxelas, é que se veio passar a poder fazer esse reconhecimento automático, e pode-se fazer o reconhecimento automático. E, portanto, o regulamento que importa terem presente, enfim, de uma forma ligeira, se quiserem estudar estas matérias, é o regulamento Bruxelas I bis. Bom, qual é o âmbito material da aplicação do regulamento Bruxelas I, que não foi totalmente revogado, ele continua a ser aplicável em parte a algumas matérias, mas aquele que é essencial é o regulamento Bruxelas I bis, é que ele permite o reconhecimento das decisões proferidas no Estado-membro em matéria civil e comercial por tribunais criminais ou administrativos. Estamos a falar de matérias civil e comercial. Tipicamente são tribunais civis, mas também por tribunais criminais ou administrativos. O que é que isto significa? Bom, tribunais criminais porque, em Portugal, por exemplo, no contexto de um processo de crime, em que alguém acusa outra pessoa de burla ou de abuso de confiança, enfim, um crime qualquer, é possível essa pessoa deduzir um pedido de indemnização cível. Portanto, fazer associar à queixa pelo crime cometido um pedido que vise ressarcir pelos prejuízos causados, pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados. E da mesma forma os tribunais administrativos. E, portanto, porventura, eu devia ter escrito aqui também tribunais cíveis. E, portanto, é possível também que uma decisão do Tribunal Criminal tenha uma dimensão cível que depois possa ser reconhecida e executada no outro Estado. Portanto, não estou a falar aqui da pena criminal, mas sim da matéria cível que está incorporada nessa decisão. Estão abrangidas as decisões proferidas por um tribunal de um Estado-membro, independentemente da designação que lhe for dada. Este reconhecimento não abrange, portanto, decisões de entidades administrativas, por exemplo, não abrange decisões de entidades administrativas independentes, exemplos em Portugal, o Banco de Portugal, no Brasil tem o Banco do Brasil, a Autoridade da Concorrência, no Brasil tem a CADE, o ECP-ANACOM, no Brasil tem a Anatel. Portanto, são decisões de autoridades administrativas que podem fixar o pagamento de coimas, e sim, mas não estão abrangidas pelos regulamentos, ou de tribunais não estaduais. O que é que significa isto? No caso das arbitragens, por exemplo. Uma arbitragem ad hoc, então, num Estado não está abrangida por estes regulamentos. Portanto, só tribunais estaduais. E qual é o âmbito espacial de aplicação? Estes regulamentos abrangem todos os Estados-membros da União Europeia. Não estou a falar, notem, daquele célebre que eu expliquei há pouco, Regulamento Roma III, tal da cooperação reforçada dos 14 e 27. Não, estes regulamentos não foram aprovados ao abrigo de cooperação reforçada, portanto, são regulamentos que vinculam todos os Estados-membros, como eu disse anteriormente. Não é? Já agora uma nota, eu há pouco esqueci, mas estava a falar da diferença entre regulamentos e diretivas. No caso de uma diretiva da União Europeia, uma diretiva tem que ser transposta para o direito nacional no prazo previsto na diretiva, podem ser 6 meses, 2 meses, e, portanto, ela só vincula os particulares de um Estado-membro, nas relações entre eles, a partir do momento em que é aprovada uma lei do Estado-membro a transpor aquilo que está previsto na diretiva. E, portanto, uma diretiva não tem aplicabilidade direta, ao contrário de um regulamento, por causa da aplicabilidade direta. Portanto, enfim, isto para esclarecer aquilo que há pouco eu falei, a propósito da distinção entre regulamentos e diretivas. E, portanto, quanto ao âmbito espacial da aplicação, ele abrange todos os Estados-membros da União Europeia, com exceção da Dinamarca. Tal país que disse desde sempre que não queria, e, portanto, há, no fundo, uma série de convenções bilaterais com a Dinamarca. Isto passou-se numa altura, a Dinamarca, enfim, um pouco como os ingleses, teve por vezes com o pé fora da União Europeia, ou até como os polacos. O Reino Unido acabou por sair, a Dinamarca não saiu, naturalmente, mas, por exemplo,
A zona euro só abrange 19 dos 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, o euro não é moeda nacional em 8 dos 27 Estados, incluindo a Dinamarca. Estes regulamentos prevalecem, como já sabem, sobre o direito ordinário dos Estados-membros, princípio do primado. Bom, o que é que se procurou? Porquê é que se chegou a estes regulamentos? O que é que se procurou aqui fazer? E aqui há uma grande diferença quanto ao Mercosul e quanto à América Latina. A União Europeia é um bloco económico regional, como o Mercosul, mas tem um modelo de integração económica muitíssimo mais aprofundado do que o Mercosul ou do Mercosur, com o sotaque espanhol. Existem basicamente 4 estádios de integração económica regional que se podem considerar, a saber, Zona de Comércio Livre, União Aduaneira, Mercado Interno, União Económica e Monetária. E, portanto, a União Europeia já percorreu todos esses estádios. Uma zona de comércio livre, temos uma união aduaneira, temos um mercado interno, temos uma união económica e monetária, temos o euro, tal moeda. Ora, o Mercosul, neste momento, é uma zona de comércio livre, portanto, não se pode falar sequer que seja uma união aduaneira. E, portanto, dentro da União Europeia, uma das preocupações fundamentais desde sempre foi assegurar o funcionamento do mercado interno. No mercado interno, os fatores de produção estão em livre circulação. E, portanto, há uma liberdade de circulação dentro da União Europeia de pessoas, trabalhadores, capitais, serviços e mercadorias ou bens. Não há fronteiras a esse propósito. E esta é uma pedra de toque essencial da União Europeia. É, de facto, um mercado interno sem fronteiras, onde o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade é fundamental. E, portanto, em Portugal, nós não podemos discriminar um alemão negativamente, nem sequer uma empresa alemã. Tem que ser tratada exatamente da mesma forma que uma empresa portuguesa. Um português, se amanhã tiver uma oferta de emprego na Alemanha, pode livremente ir trabalhar para a Alemanha. Nada lhe pode ser oposto a essa possibilidade. Há um mercado interno, e o mercado interno, em parte, é a chave do sucesso da União Europeia. O que não acontece na América Latina, nem sequer no Mercosul, não há um mercado interno. E, portanto, nesta lógica de mercado interno, um princípio-chave para o funcionamento do mercado interno, entre outros, além do princípio da não discriminação em razão da nacionalidade, além das liberdades de circulação, um princípio fundamental, dizia, é o princípio do reconhecimento mútuo. O princípio do reconhecimento mútuo funciona a vários níveis. A nível técnico, a nível profissional. Enfim, um advogado português pode inscrever-se na Ordem dos Advogados da Alemanha, na Ordem dos Advogados Francesa. Em alguns casos, a única dificuldade que pode existir é a dificuldade linguística. A União Europeia, ao contrário do Mercosul, que tem 2 línguas oficiais, tem 24 línguas oficiais. E, portanto, o maior obstáculo ao funcionamento integral do mercado interno é o obstáculo linguístico, a barreira linguística. Mas, portanto, este princípio do reconhecimento mútuo também contaminou o direito processual, o direito processual civil. E, portanto, como veem aqui, o princípio do reconhecimento mútuo de decisões e acordos judiciais dentro da União Europeia funcionou e esteve por trás, de facto, da evolução do direito da União Europeia até chegarmos ao Regulamento de Bruxelas 1 bis. Isto à luz de uma ideia de confiança entre instituições e entre Estados-membros. Todos os Estados-membros da União Europeia têm que respeitar regras de um Estado de Direito democrático, incluindo o princípio da separação de poderes, entre o poder legislativo, poder judicial, poder executivo. Aliás, recentemente há aí alguma discussão porque diz que há 2 países da União Europeia que não estão a respeitar o princípio da separação de poderes, a Hungria e a Polónia. Mas é um princípio fundamental. E é um princípio fundamental, este do reconhecimento de decisões e acórdãos, também para assegurar o funcionamento do mercado interno. Verdadeiramente, uma União Europeia onde há um mercado interno, um mercado único, teria dificuldades em assegurar o funcionamento desse mercado interno se o reconhecimento de uma decisão judicial tivesse que ser novamente escrutinada por um tribunal nacional. E foi por isso que se eliminou aquilo que acontecia até ao final da década de 90 dentro da União Europeia, que era um procedimento dentro de um Estado-membro que era necessário para conferir força executiva às sentenças estrangeiras, o exequatur. E, portanto, esse procedimento foi eliminado quando estão em causa sentenças proferidas por tribunais da União Europeia, ao abrigo do regulamento Bruxelas 1 bis.
E, portanto, o reconhecimento da decisão preferida num Estado-membro é automático ou ipso iure, como viram anteriormente, porque não depende, então, de um processo prévio. E o mesmo acontece relativamente à execução de uma sentença. É atribuída força executiva à sentença estrangeira e o reconhecimento automático, agora ao abrigo do Regulamento 1 bis, porque antes não era assim, portanto, desde 2012, o reconhecimento automático estende-se também à força executiva. E, portanto, dito de uma forma simples, o reconhecimento e a execução de uma sentença estrangeira proferida por um Estado-membro da União Europeia é automático dentro da União Europeia, o que é um corolário da confiança recíproca na administração da justiça no seio da União. Aquela palavra que eu já vos falei anteriormente, a palavra confiança, e que está por trás do sucesso, se quiserem, se é que há algum sucesso, do funcionamento da União Europeia. Eu creio que a União Europeia se explica muito com base em duas palavras: solidariedade e confiança. Solidariedade entre os Estados-membros e confiança entre os Estados-membros. Só isto é que permite aprofundar o modelo de integração económica. E são essas duas palavras também que devem estar presentes no Mercosul, se quisermos aprofundar o modelo de Mercosul. Solidariedade e confiança. Se isso não existir, não se consegue, de facto, avançar muito. Bom, o Regulamento de Bruxelas I, então, aplicava-se, porque ele, em grande medida, foi revogado pelo Bruxelas I bis, a matéria civil e comercial, exceto em questões fiscais, aduaneiras ou administrativas, cá está, portanto, as relações, se quiserem, jurídico-privadas, mas não se aplicava a determinados domínios do direito civil, como o estatuto da capacidade jurídica de pessoas singulares, questões matrimoniais. Eu já vos dei há pouco nota do regulamento que é aplicável a esta matéria, testamentos e sucessões ou insolvência. Porque aqui, eu volto a dizer, há legislação específica da União Europeia. Da mesma forma, não se aplica a questões de obrigações alimentares, onde também há legislação específica da União Europeia. Bom, vamos ver aqui o regulamento Bruxelas 1 bis. Eu vou mostrar-vos aqui um pouco e se calhar vou parar aqui a partilha de ecrã para mudar para uma outra, para o regulamento em si que vos queria mostrar. Então, vocês têm convosco o regulamento Bruxelas 1 e cá temos então o regulamento Bruxelas 1 bis. E eu, enfim, enviei, mas também de toda a forma poderei reenviar novamente como material para esta sessão o regulamento de Bruxelas 1 bis. Muito mal comparado, isto é uma espécie de código de processo civil europeu relativamente à matéria de competência, reconhecimento e execução de sentenças dentro da União Europeia. E é por isso que este regulamento tem matérias relativamente, por um lado, ao seu âmbito de aplicação, aplica-se entre os Estados-membros, como diz aqui o artigo 1º, e, portanto, aplica-se em matéria civil e comercial, independentemente da jurisdição, mas não abrange, cá está, ius império, matérias fiscais ou aduaneiras ou administrativas. E, portanto, não se aplica a um conjunto de matérias para as quais existe legislação própria da União Europeia ou para a qual não é aplicável o regime, como seja, por exemplo, a arbitragem, que já vos referi anteriormente. Ele depois regula a competência, como é que se determina a competência dos tribunais. Isto não é matéria, digamos, para esta sessão, que é só de reconhecimento e execução de sentenças, mas, no fundo, o princípio é que as pessoas domiciliadas num Estado-membro devem ser demandadas nos tribunais desse Estado-membro. E notem que isto é independentemente da sua nacionalidade. Portanto, a nacionalidade de um Estado-membro depois permite a essa pessoa beneficiar da chamada cidadania europeia e circular livremente dentro da União Europeia. E, portanto, aqui a lógica não é da nacionalidade, mas sim do domicílio. Aliás, aqui um parênteses, é por isso que creio que muitas vezes cidadãos brasileiros, acontece muito, enfim, tentarem obter a nacionalidade portuguesa. Não só porque, eventualmente, têm uma grande estima e ligação a Portugal, familiar, histórica, mas também porque, a partir do momento em que são cidadãos portugueses, também beneficiam da cidadania europeia e podem circular livremente dentro da União Europeia, beneficiando, nomeadamente, da liberdade de situação de trabalhadores. E, portanto, qualquer nacional de um Estado-membro é também cidadão europeu. Bom, e, portanto, temos aqui estas regras quanto à competência. Não vou perder muito tempo, mas, portanto, regras quanto à competência em matéria contratual. Temos aqui as chamadas competências especiais. Em matéria de seguros, temos aqui o artigo 10º, como é que se determina a competência de um tribunal em matéria de seguros.
Em matéria de contratos de consumo, temos aqui o artigo 17, para determinação. Em matéria de contratos individuais de trabalho, portanto, se houver um litígio, como é que se determina esta competência, como vem aqui também, artigo 20. Depois temos as competências exclusivas dos Estados, e tem a ver muito com direitos reais e, portanto, com as situações em que é um tribunal de um Estado-membro exclusivamente competente, nomeadamente em caso de matéria de direitos reais sobre imóveis, e, portanto, é o local onde o imóvel está situado que será competente em matéria judicial, e, portanto, será o tribunal desse Estado, independentemente do domicílio dos proprietários, independentemente do local onde tenham domicílio. Depois existem regras quanto à chamada litispendência. Vou avançar aqui no artigo 29. Isto acontece frequentemente, por exemplo, casos, isto acontece de acidentes de viação na União Europeia, em que, imaginem que 5 portugueses vão num carro com matrícula espanhola e têm um acidente em França, de viação, que envolve uma viatura belga. Qual é o tribunal competente? Aqui podem ser vários tribunais, são cidadãos portugueses que num carro de uma empresa espanhola têm um acidente em França de viação contra um carro belga. E, portanto, isto determina muitas vezes que situações em que é preciso esta litispendência, em que a competência do tribunal demandado em primeiro lugar implica que o segundo tribunal se deva declarar incompetente a favor do primeiro tribunal. A fixação de medidas provisórias, providências cautelares, também está aqui prevista no artigo 35. E depois, aquilo que porventura vos interessa mais, cá temos, então, o reconhecimento e execução de sentenças. E, portanto, temos aqui este princípio, que é um princípio fundamental, que, de harmonia com o qual as decisões proferidas num Estado-membro, então, são reconhecidas nos outros Estados-membros, sem quaisquer formalidades. Portanto, reconhecimento automático ou ipso iure. E, relativamente à execução, temos também um princípio de natureza idêntica. E, portanto, uma decisão preferida num Estado-membro que tenha força executória pode ser executada noutro Estado-membro sem que seja necessária qualquer declaração de executoriedade. Portanto, temos aqui este reconhecimento automático, mas que pode dar origem a situações de recusa de reconhecimento. Há, no entanto, a possibilidade de se invocar recusa de conhecimento. E, portanto, um interessado pode pedir para que uma decisão não seja reconhecida, um pouco à semelhança do que acontece em direito internacional público, se esse reconhecimento for manifestamente contrário à ordem pública do Estado-membro requerido. Não tem acontecido, já agora notem, dentro da União Europeia não conheço casos assim de recusa de reconhecimento com base em motivos de ordem pública, ou se a decisão tiver sido preferida à revelia, pode haver lugar aqui a esta recusa de reconhecimento. E há aqui ainda outras situações, enfim, não vou estar, porque não tenho muito tempo, mas ficam aqui a saber e podem desenvolver depois estas matérias. Também o artigo 46 prevê casos de a possibilidade de haver uma recusa também de execução. Agora, a recusa de execução deve ter por fundamento algum dos motivos previstos no artigo 45 do Portanto, ordem pública, novamente, o julgamento ter sido à revelia. Mas, como eu estou a dizer, não conheço, admito que haja, mas casos de recusa de reconhecimento e de execução. Admito que existam, mas de facto, porquê? Porque a ordem jurídica europeia está muito harmonizada e, portanto, não é difícil, de facto, um tribunal enfim, ao encontro destas possibilidades de recusa de reconhecimento de exceção. Mas agora, voltando aqui, então, aos nossos slides. Então, o regulamento Bruxelas 1bis, como viram, tem, então, determinadas matérias sobre regras de competência, vimos, regras especiais, de seguros, contrato de trabalho. O princípio é o de que as pessoas domiciliadas no Estado-membro devem ser demandadas independentemente da sua nacionalidade dos tribunais desse Estado-membro, apesar de depois haver exceções. Há regimes especiais, por exemplo, em matéria contratual ou extracontratual, será o local onde ocorreu o facto danoso, e já vos disse há pouco, não é um tema para esta sessão, a matéria de seguros, contratos de consumo, contratos individuais de trabalho,
Depois há regras específicas, direitos reais, há regras específicas previstas no regulamento Bruxelas 1 bis. Bom, regras quanto à litispensa e conexão, também já falei há pouco, e depois quanto ao reconhecimento. Então, o reconhecimento é automático, não é ipso iure, e portanto não está condicionado. Uma decisão preferida deve ser automaticamente reconhecida noutros Estados-membros sem que seja necessário recorrer a qualquer procedimento especial. Eu aqui uma nota, enfim, acho que de facto no Mercosul estamos muito longe disto poder ser feito. Há um caminho a percorrer do ponto de vista da integração económica regional no Mercosul e na América Latina, que eu acho que está antes da possibilidade de se aprofundar por esta via, mas que as duas podem correr o seu caminho paralelo e, portanto, admito que seja possível que no Mercosul se avance também pela possibilidade de seguir este caminho de aprofundação da cooperação judicial. O reconhecimento apenas pode ser recusado em casos excepcionais, como já vos disse, o qual é mais importante em termos de prática jurídica é o que diz respeito a decisões preferidas à revelia, como vos disse anteriormente. Também pode haver motivos de ordem pública, mas isso não costuma acontecer. O mesmo se diga quanto à execução, então. A execução também é automática e a emissão preferida no Estado-membro que tenha força executória pode ser executada noutro Estado-membro sem que seja necessária qualquer declaração de executoriedade. O chamado exequatur. Neste caso, no caso da execução, um requerente que pretenda que uma decisão seja executada deve solicitar ao país de origem, o Estado-membro de origem, a emissão de uma certidão que confirme a executoriedade e apresente detalhes sobre a decisão. É preciso depois traduzir a decisão para a língua portuguesa, mas a decisão e a cópia de decisão têm, portanto, poder suficiente para promover a execução no Estado-membro requerido. No local onde estão os bens, por exemplo, que se pretende executar, enfim, dependerá depois do que é que está em causa em termos da ação executiva. Como vimos, há a possibilidade de recusa de reconhecimento, já aqui tinha referido, e há aqui também disposições comuns. As decisões preferidas num Estado-membro não podem, em caso algum, ser revistas quanto ao mérito da causa no Estado-membro requerido. Também com base na tal princípio da confiança que vos tinha referido entre os Estados-membros. E, portanto, aqui chegados, reparem, tentei explicar-vos o edifício legislativo europeu relativamente à cooperação judicial, o conjunto grande de regulamentos que há e o que se tentou fazer para assegurar o mercado interno ao nível da cooperação judicial e do reconhecimento e execução de sentenças. Isto dentro do espaço da União Europeia. É claro que depois podem perguntar o que é que se passa quanto ao reconhecimento de sentenças, por exemplo, de tribunais do Brasil na União Europeia. Eu aqui já vos fui dando algumas ideias teóricas de como é que esse reconhecimento é feito, não é naturalmente automático, e há um controle sobre essas matérias que é determinado pela lei de cada Estado-membro. E, portanto, o Código de Processo Civil em Portugal tem um regime, o Código de Processo Civil em Espanha tem outro regime, até porque os ordenamentos jurídicos vão tendo aqui e ali diferenças entre si. Não é? E, portanto, na relação, eu volto a dizer, com países terceiros, e se não existir nenhuma convenção bilateral ou convenção multilateral, compete ao direito nacional definir as regras quanto ao reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras de países terceiros, volto a dizer. E, portanto, em Portugal, nós temos esse regime consagrado no Código de Processo Civil de Portugal. E aqui não seguimos um reconhecimento automático quanto a isto. E, portanto, estando a falar de decisões sobre direitos privados proferidas por um tribunal estrangeiro, o Código de Processo Civil em Portugal determina que nenhuma terá eficácia sem que esteja revista e confirmada. O tal controle de mérito e controle formal que eu falava anteriormente a propósito das formas de reconhecimento. E, portanto, estas regras estão previstas no artigo 900, nos artigos 978 e seguintes do Código de Processo Civil português. É muito fácil acederem pela internet, conseguem aceder. E o tribunal competente, neste caso, é um tribunal de segunda instância, portanto, não é um tribunal de primeira instância. Em Portugal, na jurisdição civil, nós temos 3 instâncias, não é? Os tribunais de primeira instância, o Tribunal da Relação e depois o Supremo Tribunal de Justiça.
E, portanto, neste caso, o reconhecimento será feito pelo Tribunal da Relação na área em que esteja domiciliada a pessoa contra quem se pretende fazer valer a sentença. Se a pessoa está domiciliada em Portugal, se é um cidadão brasileiro que está domiciliado, por exemplo, em Guimarães, nesse caso será o Tribunal da Relação de Guimarães a rever a sentença do Tribunal Brasileiro. Se o cidadão em causa não tem domicílio em Portugal, não está domiciliado em Portugal, não mora em nenhuma zona de Portugal, o tribunal competente será o Tribunal da Relação de Lisboa. Porquê aqui fora da União Europeia? Porque se estiver dentro da União Europeia, já sabem, vamos aplicar o regulamento Bruxelas 1bis. Depende das matérias, mas em regra será o Bruxelas 1bis. Ou Bruxelas 1 reformulado. E, portanto, o tribunal competente será, então, o Tribunal da Relação, ou de Lisboa, se não tiver domicílio em Portugal, o da Relação, onde tenha domicílio em Portugal. Em Portugal também ficam a saber que nós temos 4 tribunais da relação. O Tribunal da Relação de Guimarães, que é no Norte, o Tribunal da Relação do Porto, o Tribunal da Relação de Coimbra. Então, desculpem, temos 5, estão a falhar um. O Tribunal da Relação de Coimbra, o Tribunal da Relação de Lisboa e o Tribunal da Relação de Évora. Portanto, 5. Guimarães, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora. Bom, que tipo de controle é que vai ser feito? O que é que o Código de Processo Civil nos diz quanto ao controle que vai ser feito? Bom, para que a sentença seja confirmada, então é necessário, em primeiro lugar, que não haja dúvidas sobre a autenticidade do documento que consta a sentença, nem sobre a inteligência da decisão. E, portanto, como vem aqui, o controle não é meramente formal, que o Tribunal vai fazer, mas é também um controle de mérito, porque vai apreciar da inteligência da decisão. Segundo lugar, como a sentença se destina a produzir efeitos jurídicos, é preciso que ela tenha transitado em julgado segundo a lei do país em que foi proferida e, portanto, que seja insuscetível de haver recurso no país de origem. Em terceiro lugar, que provenha de tribunal estrangeiro cuja competência não tenha sido provocada em fraude à lei, ou seja, que as partes não tenham ido para aquela jurisdição tentando contornar uma norma de competência europeia ou nacional, e não verse também sobre matéria de exclusiva competência dos tribunais portugueses. A quarta condição, que não possa invocar-se a exceção de litispendência ou de caso julgado com fundamento em causa que afeta o cidadão português, exceto se foi o tribunal estrangeiro que preveniu a jurisdição. E aqui reparem como, por exemplo, no regulamento Bruxelas 1bis, as questões da litispendência foram solucionadas pelo tal artigo 29. O artigo 29 e seguintes procuraram solucionar esta questão da litispendência. Quinta condição, que o réu tenha sido regularmente citado para a ação no Tribunal do país de origem e que tenham sido observados princípios do contraditório e da igualdade entre as partes. Novamente, reparem, o controle não é meramente formal, é um controle que eu chamaria substancial material, porque o Tribunal Português vai verificar se estes princípios foram respeitados. E depois, novamente, uma norma residual que é comum a muitos países, que não contém a decisão cujo reconhecimento conduz a um resultado manifestamente incompatível com os princípios da ordem pública internacional do Estado português. E, portanto, é frequente, se querem saber em termos práticos daquilo que é meu conhecimento, é frequente os tribunais serem chamados a proceder ao reconhecimento de sentenças estrangeiras de países terceiros. Em Portugal é muito frequente com casos de cidadãos brasileiros, sentenças de divórcio, por exemplo, obrigações alimentares, e são reconhecidas normalmente as decisões judiciais provindas de tribunais brasileiros. Não conheço, enfim, mas como eu tive a ocasião de os prevenir no início, eu não lido diariamente com estas matérias, mas aquilo que tanto quanto é do meu conhecimento, não há muitos casos de recusa de reconhecimento de decisões preferidas por tribunais brasileiros. O mesmo não se diga de tribunais de outros países, enfim, países africanos, assim, que por vezes isso acontece, e é muito frequente também as próprias partes invocarem algumas destas razões para tentar que o tribunal não reconheça essa sentença.